contentes com tudo que Deus tem feito dentro dessa casa? Você que trouxe o exemplar bíblico, localize comigo, por favor, o livro do Gênesis. O capítulo é o de número 22. Nós faremos menção do texto bíblico a partir do versículo de número 1. O meu sentimento é de gratidão pela oportunidade que tenho de estar com os irmãos para juntos tributarmos a Deus um culto de louvor e adoração. A minha palavra é de consideração, respeito e admiração a toda a liderança da nossa igreja, na pessoa do pastor Jaime dos Santos Júnior, nosso vice-presidente. Faço extensiva a minha saudação a todos os irmãos, servos e servas de Deus que militam na seara do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo de número 1. Quem encontrou diz amém. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficamos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão no nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Amém? Sente-se, por favor, adorando a Deus, pois Ele é digno de toda a nossa glorificação. Reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos, Abraão é considerado um gigante das Escrituras e um exemplo notável de fé. A Bíblia o chama de pai de todos os que têm fé. Aos 75 anos, o morador de Ur dos Caldeus, a grande metrópole babilônica, recebe de Deus a chamada para ser o progenitor do povo hebreu. Abraão pertencia a uma família pagã, porém ele acreditou em Deus de todo o seu coração, decidiu obedecê-lo, tornando-se o pai de uma importante nação, a saber, Israel. E por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus tinha um plano perfeito na vida de Abraão e para toda a humanidade. A chamada de Deus na vida de Abraão foi um projeto divino. Deus tinha estabelecido um projeto para resgatar o homem pecador, e Abraão fazia parte desse projeto. Nada do que acontece na terra é surpresa para Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê tudo. Quando Adão pecou, Deus já tinha estabelecido através de Abraão um projeto de salvação para toda a humanidade. A partir dele surgiria o Salvador de toda a humanidade. Abraão foi desafiado a crer e a obedecer o projeto de Deus. Embora Abraão não conhecesse todo o projeto que Deus tinha para a sua vida, o Senhor, porém, estava na frente desse projeto. Abraão precisava apenas acreditar no plano divino e obedecer, tendo a certeza de que nada lhe faltaria. Se você foi chamado por Deus, não duvides, Deus vai cuidar de você e da sua casa. O projeto de Deus era abençoar as nações através da vida de Abraão. Deus não queria trazer favores e privilégios somente a ele e a sua descendência. A palavra de Deus ao patriarca era esta: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus era imenso e alcançava todas as nações. O projeto que Deus tinha com Abraão era resgatar o homem pecador e fazê-lo parte deste planejamento divino. Nós precisamos entender aqui que a chamada que Deus tem conosco, ela não dará privilégio somente a nós e a nossa família. Deus quer nos usar para alcançar muitas pessoas.
Deus quer nos usar para salvar muita gente. E já era para você estar adorando a Deus aqui, porque eu estou liberando sobre a tua vida uma palavra de promessa. Deus vai usar a tua casa para resgatar quem está perdido. Deus vai usar a tua família para salvar outras famílias. Você precisa entender isso, que a chamada de Deus contigo é para resgatar pessoas. Olha para cá. Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, e Deus cumpre a sua promessa na vida de Abraão. E essa é a parte boa do acordo. A parte ruim vem depois. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Nós precisamos entender que toda chamada de Deus, ela passa pelo processo da provação. Nós precisamos entender que todo chamado por Deus, ele passará pelo processo da provação. Nós iremos passar por momentos em que as coisas não acontecerão como nós planejamos. Nós iremos passar por circunstâncias em que o nosso planejamento será interrompido. Deus irá nos provar, e é uma honra para o servo de Deus ser provado por Ele, porque é no meio da prova que Deus aprova os seus filhos. Deus não livrou nem o seu filho da provação. Antes de Jesus começar o seu ministério, logo após o batismo, e depois de ser cheio pelo Espírito, ele é levado para o deserto, para ser tentado, para ser provado, porque é no meio da prova que nós mostramos para Deus o que está dentro de nós. É no meio da prova que nós revelamos o nosso caráter. O propósito de Deus não é nos livrar da provação. O propósito de Deus é nos livrar no meio da provação. O profeta Isaías disse: se passares pelo fogo, ele não te queimará, e se passares pelas águas, elas não te afogarão. Deus não vai te livrar da prova, Deus vai te livrar no meio da prova. Deus não vai te livrar do deserto, Deus vai te livrar no meio do deserto. E já era para alguém estar adorando a Deus aqui, porque todos nós vamos passar pela prova. Olhe para cá. O que é interessante é que Abraão demonstra submissão e obediência à vontade de Deus. Abraão está dizendo mais ou menos assim: se o Senhor quer me provar, eis-me aqui. Sabe o que Abraão está dizendo? Por mais que eu não estivesse esperando a provação, eu estou preparado para ela. Oh, aleluia! Por mais que eu não estivesse aguardando a provação, se o Senhor quer me provar, eis-me aqui. Eu estou preparado para ser provado. E o que é interessante é que na provação Deus toca naquilo que nós amamos. Deus disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha para cá, na prova, Deus vai nos pedir coisas que nós não estamos dispostos a fazer, e que nós só vamos fazer por causa da obediência. Eu preciso dizer algo para alguém aqui. Por mais que você não esteja gostando do que Deus está fazendo, por mais que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, por mais que você não esteja
gostando daquilo que Deus está fazendo, obedeça. Porque é melhor estar na prova em obediência do que viver uma vida cheia de regalias em pecado. Não, vou repetir mais uma vez. É melhor estar na prova em obediência do que viver uma vida cheia de regalias e em pecado. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, ó, tá na prova. E você vai olhar para alguém e vai dizer, mas eu estou em obediência. Alguém vai olhar para você e vai dizer, não sai do vale. E você vai dizer, eu estou no vale porque ele me colocou no vale. Eu estou em obediência. Olha para cá. Deus deu o lugar, disse o que deveria ser feito. E Abraão vai se preparar para viver esse processo. A primeira coisa que ele faz é acordar de madrugada. E essa é uma das primeiras características de quem está na prova. Quem está na prova não tem preguiça de acordar de madrugada. Você quer pegar o telefone de quem está na prova todo dia, 3 da manhã ele desperta. Foram dizer para ele que de madrugada a fila é mais curta. E quem está na prova não tem preguiça de acordar de madrugada. Quem está na prova acorda de madrugada para preparar a adoração. Segundo, Abraão vai cortar a lenha. Essa lenha que Abraão vai cortar aqui é a lenha para o altar, a lenha do sacrifício. Porque o sacrifício não começa em cima do monte. O sacrifício começa dentro de casa cortando lenha. Tem gente que vem para o culto e não entende o porquê que não consegue receber tudo que veio buscar. É porque o culto não começa aqui. Aqui você edifica o altar. Tem gente deixando para cortar lenha em cima do monte. E a lenha você corta em casa. Dá uma olhadinha de canto de olho para esse irmão que sentou perto de você. Fala para ele assim, o altar você prepara ele em casa. Em casa que você corta a lenha para o sacrifício. Em casa que você prepara a adoração. Aqui você só levanta o altar. Terceiro lugar, Abraão vai colocar a sela no jumento. Na prova, você é obrigado a preparar alguém para te ajudar a carregar os fardos. Você precisa entender que na prova você precisa de alguém para te ajudar a carregar os fardos. Você precisa entender que na prova você precisa de um ombro para chorar. Você precisa de alguém que te abrace. Você precisa de alguém que te puxe. Você precisa de alguém que te empurre. Você precisa de alguém que te pegue pela mão. Você precisa de alguém que te levanta quando você quiser parar. Você precisa de alguém que vai te ajudar a caminhar na prova. Quarto lugar, Abraão vai separar 2 dos seus servos. Na prova, você precisa ter maturidade para escolher quem vai andar contigo. Abraão era um homem que tinha muitos relacionamentos. Abraão era um empreendedor, ele tinha muitos contatos, muita gente de serviço. Mas o que é interessante é que quando Abraão vai escolher para caminhar com ele na hora da prova, Abraão vai escolher só 2. Sabe por quê? Porque normalmente na hora da prova, quem te procura só para comer churrasco, desaparece. Na hora da prova, você precisa ter maturidade suficiente para saber quem você vai escolher para andar contigo. E eu preciso dizer uma coisa: para quem está sempre com a casa cheia, e quando o vento bate, todo mundo desaparece. Deus nunca vai deixar você sozinho. Deus sempre vai levantar alguém para caminhar contigo na hora da prova.
Levante a tua mão direita para receber uma palavra de Deus. Alguém pode ter abandonado você, mas Deus está levantando alguém para caminhar contigo. Alguém pode ter desprezado você, mas Deus vai levantar alguém para caminhar do teu lado. Alguém pode ter deixado você para trás, mas Deus vai levantar alguém para estar contigo. Deus nunca vai deixar você sozinho. Abraão escolhe 2 dos seus servos. E servos aqui não é apenas uma função. Servos aqui é um sentimento. Faz parte do caráter. Porque ninguém serve só por servir. Abraão sabe quem pode andar com ele na hora da prova. Abraão disse: se é para caminhar comigo na hora da prova, que seja servo. Ele prepara tudo, ele organiza tudo, e a Bíblia diz que depois de ter preparado tudo, Abraão vai em direção ao lugar que Deus lhe dissera. Não, isso aqui é extraordinário, porque Abraão está na prova, está vivendo um processo desafiador. Ele vive uma crise existencial, e o texto fala assim, ó: vai em direção ao lugar que Deus lhe dissera. Sabe o que Abraão está dizendo aqui? O fato de eu estar na prova não me impede de continuar caminhando na direção de Deus. O fato de eu estar na prova não me impede de continuar caminhando na direção que Deus me mandou caminhar. O fato de eu estar na prova não me impede de continuar caminhando na direção que Deus disse para eu ir. Escute o que Deus está gritando para você nessa tarde. Você pode estar na prova, mas mesmo estando na prova, continue caminhando na direção que Deus mandou você caminhar. O caminho de Berseba a Moriá era um caminho de 3 dias. Quantos dias? Quantos dias? 90 quilômetros. Esses devem ter sido os dias mais longos da vida de Abraão. Ele enfrentou o cansaço, o desânimo, a fadiga. Nesses 3 dias Deus não fala nada, Deus não diz uma palavra sequer. Mas mesmo sem ouvir a voz de Deus, Abraão continua caminhando. Eu estou pregando para gente aqui que está enfrentando o silêncio de Deus. Eu estou pregando para gente aqui que veio para esse culto e já faz tempo que não ouve a voz de Deus. E o grito de Deus para a tua vida nessa tarde é esse: se o céu não der a resposta que você precisa, dê você uma resposta para o céu. Abraão continua caminhando na direção que Deus lhe dissera. Ele caminha 3 dias, e depois de caminhar 3 dias, Abraão está cansado, Abraão está desanimado, Abraão enfrenta a fadiga, porque é desafiador. Quando você começa a caminhar com Deus, você quer que Deus faça alguma coisa. E Abraão está caminhando 3 dias, e ele não ouve a voz de Deus, e ele não vê nada. E o que é mais desafiador é que depois dele ter caminhado 3 dias, a Bíblia diz que Abraão levanta os seus olhos, e o lugar que ele queria chegar estava longe. Eu estou pregando para gente aqui que já perdeu as contas de quantas quarta-feiras já veio, e parece que quanto mais você caminha, mais distante fica de você aquilo que você quer. Eu estou pregando para gente que está vivendo o drama da decepção de caminhar na direção de Deus e não ver aquilo que quer. Eu estou caminhando, e parece que quanto mais eu caminho, parece que pioram as coisas.
Eu estou caminhando e parece que quanto mais eu caminho, parece que mais distante ficam as minhas realizações. E eu pego uma palavra de Deus para quem está me ouvindo aqui nessa noite e na sua casa. A caminhada não começou no terceiro dia. A caminhada começou em Berseba no primeiro dia. E no primeiro dia, Abraão sai de Berseba e não vê nada. No segundo dia, no meio do trajeto, Abraão continua caminhando e não vê nada. No terceiro dia, Abraão levanta os olhos. E o que ele quer está longe, mas pelo menos agora ele está vendo. Dá uma olhadinha de canto de olho para esse irmão que sentou perto de você. Fala para ele assim, ó, pode até estar longe, mas antes você não via. Pelo menos agora você já está vendo. Eu preciso liberar essa palavra sobre a tua vida. Pode parecer distante de você, pode parecer improvável, impossível, mas eu preciso dizer a você, aquilo que antes você não via, agora pelo menos você já está vendo. Quando Abraão enxerga o lugar, a Bíblia diz que chega o momento decisivo da viagem. Que momento é esse? O momento em que Abraão vai deixar o jumento e os dois moços. Porque você precisa entender que existem pessoas que vão caminhar contigo até um determinado ponto do trajeto. Vai chegar o momento que Deus vai distanciar de você algumas pessoas para você ter uma experiência pessoal. Chega de só vir para o culto se alguém trouxer você para a igreja. Chega de só vir para o culto se alguém passar na tua casa. Deus está dizendo para você, está chegando a hora de caminhar sozinho. Ele deixa o jumento, deixa os moços. Isso aqui é interessante, pastor Jaime. Sabe por quê? Porque ele vai tirar a lenha do altar do lombo do jumento e vai colocar nos ombros de Isaque. E eu vejo muita gente, Denison, dizendo, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero dirigir, eu quero cuidar do departamento, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não quer carregar o peso do altar. Chamada de Deus não é só pregar, chamada de Deus é carregar a lenha do altar. Chamada de Deus não é só cantar, chamada de Deus é carregar a lenha do altar. E o altar é pesado. Abraão coloca as lenhas no ombro de Isaque. E quando ele coloca as lenhas no ombro de Isaque, eles começam a subir em direção ao monte. E o que é interessante é que Abraão coloca as lenhas e ele sabe que a lenha do altar é pesada. Ele sabe que Isaque vai cansar no meio do caminho. E o texto fala bem assim: e colocou Abraão a lenha do altar nos ombros de Isaque, e foram ambos juntos. Escuta bem, Deus vai colocar o peso nos teus ombros, mas Ele não vai deixar você caminhar sozinho. Não, eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa tarde. Deus vai colocar a lenha nos teus ombros, mas Ele não vai deixar você caminhar sozinho. Deus vai colocar o peso sobre os teus ombros, mas Ele não vai deixar você caminhar sozinho. Quando você pensar que está sozinho, o Pai olha para você e diz: continua, porque está pesado, mas eu estou contigo. Olha para alguém, libere uma palavra de Deus sobre ele, libere uma palavra de Deus sobre ela, diga para ele, diga para ela: pode estar pesado, mas o Pai está contigo. Pode estar pesado, mas o Pai não abre mão de você. Pode estar pesado, mas o Pai está do teu lado. Oh,
Levante a tua mão, você que está passando pelo processo da prova. Levante a tua mão, você que está se sentindo cansado, desanimado, parece que há um peso sobre os teus ombros. Levante a tua mão, o Pai está contigo, você não está sozinho. Ele coloca a lenha nos ombros de Isaac e eles começam a caminhar juntos. E o que eu acho interessante é que Isaac é o tipo de filho que não aceita sofrer calado. Isaac está carregando a lenha, o peso sobre os seus ombros, mas ele percebe que no meio do trajeto alguma coisa está errada. Por quê? Porque ele vê que a lenha está nos seus ombros, ele vê que o cutelo e o fogo estão na mão do pai, mas ele olha e não vê o cordeiro. E ele fala assim: que tipo de sacrifício é esse? Que tem lenha, tem fogo, tem cutelo, mas não tem cordeiro. Eu estou pregando para alguém aqui que está caminhando com o pai, e quando olha para o cordeiro, não vê ele. Aonde é que está Jesus essa hora? Aonde é que Jesus está nesse momento que eu estou vivendo? Aonde é que Jesus está no meio de toda essa crise? Aonde é que Jesus está no meio de todo esse problema? E o que é maravilhoso é que o pai nunca deixa o filho sem resposta. O pai olha para o filho e fala assim: ó, meu filho, continua caminhando, porque o cordeiro Deus vai providenciar. Não, você não entendeu a veracidade dessa expressão. Sabe o que o pai está dizendo aqui? Existem coisas que são tuas e que já foram preparadas por Deus, elas só ainda não estão nas tuas mãos. Eu vou repetir: existem coisas que Deus já preparou para você, Ele apenas não colocou nas tuas mãos. O que você precisa está na mão de Deus. O que você precisa está na mão de Deus. Não pare, não desista, não retroceda, não volte para trás, não abra mão, não renuncie. O que você precisa está na mão de Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eles chegam no monte, e a Bíblia diz que Abraão edificou ali um altar. Abraão está na prova, mas isso não impede ele de edificar altar. Ele vai colocar a lenha em ordem e vai amarrar Isaac no altar, sob a lenha. Isso aqui é interessante, porque existem pessoas que precisam que Deus faça alguma coisa na sua vida, e elas vêm até o altar com aquilo que elas precisam que Deus faça, mas no final do culto elas tiram do altar e levam de volta para casa. Irmão, Deus está gritando para você nessa tarde: amarra no altar aquilo que você precisa que Deus faça. Para de ficar metendo a tua mão aonde você quer que Deus realize alguma coisa.
Está na hora de você entender que aquilo que você precisa, você tem que amarrar no altar, porque é no altar que Deus vai resolver os teus problemas. Abraão amarra no altar, levanta a faca, o cutelo, para sacrificar Isaque. E quando ele vai matar o menino, o anjo do Senhor se apresenta a Abraão e diz: Abraão, Abraão. E Abraão diz: eis-me aqui. E o anjo do Senhor responde: não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha para cá. Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaque no altar. O que Deus queria era que Abraão sacrificasse Isaque no coração. Porque você só coloca no altar aquilo que você sacrificou no coração. O propósito de Deus não é tirar Isaque das tuas mãos. O propósito de Deus é tirar Isaque do teu coração. Oh, aleluia. Eu preciso liberar isso daqui para alguém. Existem coisas que Deus não quer tirar de você, arrancar de você, remover das tuas mãos. Existem coisas que Deus quer arrancar do teu coração. Ele quer tirar de dentro de você. O propósito de Deus não era matar Isaque. O propósito de Deus era resgatar a Abraão. Eu preciso liberar uma palavra sobre alguém aqui. Tudo que está acontecendo contigo não é por causa de A, de B, de C. Tudo que está acontecendo contigo é por causa de você. É você quem Deus quer. É você quem Deus quer. Levante a tua mão para adorar a Deus por essa verdade. Tudo o que está acontecendo contigo, todo esse processo, todo esse desafio, toda essa dor, é Deus dizendo para você: eu te quero de volta, eu te quero de volta. Você que está distante de Deus, você que está afastado de Deus, você que está desviado da igreja, escute o que eu vou te dizer. Tudo o que você está vivendo é Deus te trazendo de volta para o altar. Levante a tua mão para adorar a Deus nessa tarde. Para agora. Para agora. Abraão está no alto do monte. O altar está armado. E ele recebe uma nova orientação de Deus. E o que é interessante, é que nessa nova orientação de Deus, Abraão não vai mais sacrificar Isaque. E eu imagino a cabeça de Abraão como é que está. Eu estou com o altar armado. O que Deus pediu eu estou fazendo. E agora o que eu vou fazer com o altar? Quando Abraão olha num arbusto, preso pelos chifres, vem um carneiro. Abraão tira o carneiro do meio do arbusto, coloca ele em cima do altar e sacrifica ele ao Senhor. E daquele dia em diante, Abraão coloca o nome daquele lugar de o Senhor proverá. Eu paro agora, escute isso aqui. Você não precisa mudar de igreja, de cidade, de bairro, de país. O que Deus está gritando para você nessa tarde é exatamente isso. Na terra
aonde Deus está te provando, Ele também vai providenciar o que você precisa. Não, você não entendeu isso aqui. Se você tivesse entendido isso aqui, você tinha dado glória a Deus bonito. Vou repetir mais uma vez: no lugar aonde Deus está te provando, Ele vai providenciar o que você precisa. Levanta a mão direita para receber palavra de Deus nessa tarde. Esse lugar aqui pode ser o lugar que Deus resolveu prová-lo, mas nesse lugar aqui Deus também vai providenciar o que você precisa. Quem pega essa palavra, fica de pé comigo adorando a Deus. Olha para alguém, seja uma voz profética para essa pessoa. Diga para ele, diga para ela no lugar. Diga para ela no lugar aonde Deus resolveu te provar, Ele também vai providenciar tudo que você precisa. Tudo que você precisa. As irmãs vão louvar a Deus aqui agora. E eu quero que nesse momento você levante as tuas mãos para adorar a Deus, porque no meio dessa prova tem coisa boa chegando. No meio desse vale tem restauração de Deus. No meio desse deserto vai haver uma mesa preparada. Quem pega a palavra de Deus, abre a boca e adora. Levante a voz, 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 levante a voz. Abre a tua boca. Oh, glória a Deus, aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Levante a tua voz para adorar ao Senhor. Levante a tua voz. Glória a Deus. Deus está derramando sobre a tua casa o milagre que você precisa, a bênção que você precisa, o recurso que você precisa. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, levante a tua mão para adorar. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Existem coisas que Deus já preparou para você. Ele só não colocou nas tuas mãos ainda. Levante a tua voz. Tem coisa boa de Deus chegando para tua casa. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar. Levante a tua voz. Levante a tua voz. Abre a tua boca. Adore a Deus. Adore a Deus. Porque hoje o mar vai se abrir.
pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Oh glória, vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Quem crê, aleluia, vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Oh glória, vem cantar louvores ao Senhor. Já começa a agradecer pelo milagre. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. E você vai passar mais uma vez. E você Quem crê, aplauda o Senhor nesta tarde, aleluia. Glória a Deus, creia. Eu não sei o tamanho do mar, eu não sei como estão as águas deste mar que você vê à sua frente, mas eu creio pela fé que as águas vão se abrir para você passar, aleluia. Glória a Deus, apenas marche. Eu acho, sempre que eu ouço essa expressão do mar se abrindo, né, me remete a quando Moisés estava com o povo, andando com o povo e parou, e agora, Senhor, o que vai ser? Moisés, o que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Tu está indo na minha direção, eu que mandei tu sair de lá, eu mandei tu sair, tu obedeceu, eu obedeci, eu te disse o caminho que era para pegar, tu pegou o caminho, então o que está? Deixa para mim, só marcha, aleluia. Não desiste, não para, marcha, aleluia. É o que o Senhor manda dizer para quem está aqui nessa tarde. Não pare, não desista diante das dificuldades, mas marcha, aleluia, na direção que o Senhor te deu. Aleluia, nós vamos agradecer a Deus por este culto, por essa tarde. Louva a Deus pela vida de cada um que está aqui, louva a Deus pela vida do nosso evangelista Leonardo, do irmão Denison, também o Douglas. Que Deus abençoe a vida de cada um, também você que nos acompanhou durante essa transmissão, que Deus abençoe a sua vida também de uma forma extraordinária, né? Teremos hoje à noite aqui o culto das irmãs às 19h30, também amanhã às 20 horas nós teremos a Quinta da Vitória, onde amanhã também será um culto
de caráter, né, missionário. Os irmãos do Ministério de Missão vão estar coordenando, vão estar na direção deste culto. Então, amanhã, às 20 horas, todos são convidados, tanto para estar aqui, como eu já falei, temos um amplo espaço, temos álcool gel à disposição durante toda a reunião. Só quem está aqui não usa máscara, o restante dos irmãos todos com máscara durante todo o tempo, tomando todos os cuidados necessários para que você possa vir à casa do Senhor, um ambiente de bênção e um ambiente também de segurança. Então você é nosso convidado. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento que Tu nos deu. Obrigado por estarmos aqui. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada um. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada, pelos hinos entoados, pela operação do Teu Espírito Santo em cada vida. Senhor, agora eu te peço, vai com cada um até seus lares, guardando-os debaixo da Tua paz e do Teu amor. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e amado Espírito Santo seja sobre a vida de cada um e todo aquele que ama e aguarda a vinda de Jesus. Diga comigo, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.